Fala pessoal, hoje nós vamos conversar com uma pessoa trabalhadora, honesta, dedicada. Peraí. Você tá cortando o meu episódio. Mas lógico, o podcast é meu hoje. Não, senhora. Fala pessoal, estamos iniciando o nosso quarto episódio do nosso podcast. Me arrepia de estar fazendo. Não adianta falar pra você fazer nenhum suspense, porque ela já começou se intrometendo no meu podcast. Mas o que eu quero falar pra vocês? Eu tô com uma pessoa aqui, pra mim, fenomenal. Uma pessoa que eu amo, mãe, esposa, sócia, visionária, pensamento futuro, lindo, que eu me apaixono cada vez mais. Então, hoje, nada mais é que Laís Oliveira, bióloga, sócia do Grupo CR. Obrigado, minha esposa, né? Amor da minha vida, por estar fazendo esse episódio, porque pra mim ficou muito marcado. O pessoal que tá lá atrás, tudo falando, né? Vamos fazer com a Laís. E eu confesso, um friozinho na barriga veio. Eu quero te agradecer. Eu que agradeço a todos pela presença, né? Tenho certeza que nós vamos fazer um podcast muito bonito e muito maravilhoso e futuro para as nossas futuras gerações. Legal, muito bem. Eu faço bastante marcações, eu gosto de rabiscar, como você já sabe, né? E a gente, né? O pessoal falou, não vamos falar só dos nossos projetos, da empresa, mas eles querem que nós falem também, né? Da nossa parte amorosa, nossa parte de intimidades. Claro que hoje, numa vida tão corrida, né? A gente se propôs a ter uma pequena, a construir uma família. Eu nunca imaginava que a gente ia chegar onde nós chegamos. A gente acredita, pelo menos eu acredito muito que o amor vence tudo, né? Então, independente da dificuldade, as dores, a hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e a gente pega, dá aquela questão de parar, pensar, às vezes retornar, né? Aqueles olhares que a gente tivemos lá no passado, lá no comecinho, né? Onde tudo era lindo, tudo era amor, né? Então, é uma questão que eu fico contente. Eu quero saber da Laís, eu quero falar com a Laís e eu quero que todo mundo saiba quem é a Laís, entendeu? Essa pessoa de altura baixinha, mas de coração gigantesco, aquela que ama ajudar, aquela que pensa em tudo e todos, que gosta dos animais, seja ele pequenininho como ele gigantesco, aquela que gosta de ensinar que uma plantinha nasce se você cuidar, se você der amor, que uma flor ela só vive se você conversar com ela. Então isso pra mim é muito lindo, né? Pra quem não sabe, o Cris, né, tem uma vida muito agitada. O Cris tem um turbilhão de coisa e é nesse porto seguro aqui que eu me entrego, que eu me encontro. Às vezes não podendo ser o melhor marido, mas procurando ser o melhor pai, o melhor parceiro, não só nos momentos de amor, porque existe espinho, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Como que é, como que foi, como nós começou. Isso daqui hoje eu quero que a gente fica passando para todo mundo, porque muita gente acha que é fácil, não é fácil. Tem coisas que a gente sorri, tem coisas que a gente chora, tem coisas que a gente passa nervoso. E eu acho que o nosso podcast hoje é para saber sobre isso, saber sobre os projetos, né, Laís? Você está fazendo uns projetos que eu já falei, lindo. O dia que você falou para mim, eu quero trabalhar na minha área. Eu parei para pensar, falei, Jesus... Para quem não sabe, a Laís já trabalhou na área da saúde, né? Eu falei, meu Deus, vai abrir um laboratório agora vou ter que abrir um laboratório. E você veio com a ideia, trazendo a parte da biologia para dentro da empresa, que eu acho que é algo que muitas empresas deveriam pensar. Certo. Né? Bom, primeiramente a gente está no comércio, né, há 15 anos. Sou formada desde 2011 em Ciências Biológicas. Conheci o Cristiano, a gente era novinho, tinha uns 22 anos, né? Mais ou menos. Estava no meu último ano de faculdade, a gente saiu com amigos em comuns, né? E aí a gente acabou se relacionando. Nesse último ano eu tinha assim vontade de ir para fora, porque realmente ser biólogo numa cidade de 70 mil habitantes é bem complicado. E tinha até recebido proposta, acho que para ir em Catanduva, no laboratório, já trabalhava no laboratório na época. E aí aquela história, né? O Cristiano me chamou, estava abrindo a empresa, que ele estava saindo da época do pai dele, que o berço é sobre roda, depois vocês vão até conhecer eles.
que a gente queria, ele queria, na verdade, uma visão mais para a usina, que nós trabalhamos isso até hoje. Quem é no cliente de usina sabe que nós temos 70% aí dos nossos clientes são usinas. E aí o Cristiano falou assim, vem me dar uma mãozinha na administração. Aí eu e o Luiz Henrique Cobal, que está conosco há 15 anos também, que é nosso gerente geral, começamos a dar essa mãozinha pro Cristiano. E aí o Cobal teve que fazer visitas nas usinas, eu ficar no administrativo e o Cristiano operando ali, né, na produçãozinha. Nem tinha produção, na verdade, só na venda de pneu, usado e tudo mais, né? Que a produção era bem minúscula, a gente tinha 2, 3 funcionários. E aí eu terminei a faculdade, recebi até um prêmio, né, da faculdade de Sim. melhor pontuação, melhor das marcas lá da biologia. E aí eu falei, Cristiano, bom, eu vou durante um tempo. E aí esse tempo ficou uns 6 anos, na verdade, administrando a empresa, focada só na administração, até nós viajarmos, né, coisa pessoal, com nossos avós paternos. E aí nessa viagem a gente tava onde? São Roque? Era São Roque? Serra Negra. Serra Negra. E aí meus avós falaram assim, nossa, o que seria de nós se não tivesse vocês, que é o neto, né? Eu sou a neta mais velha, e seu pai me trazendo para uma viagem. Aí nessa hora ele estava tendo uma rede. Aí eu juro que eu não vou chorar. Toda vez eu choro, quem me conhece pessoalmente sabe que eu choro. E aí eu falei assim, gente, agora meus avós daqui uns anos se vão, meus pais também. E aí eu falei assim, não, por nome. Eu falei, cara, se eu vou ficar só eu e o Cristiano a vida toda, né? Eu não vou aguentar o Cristiano sozinha, não. E aí eu falei assim, não, eu acho que tá na hora. Eu lembro que a gente foi pro quarto e eu falei assim, pra você, né? Eu falei, nossa, eu acho que tá na hora da gente ter filho. Já faz 6, 7 anos que a gente tá casado. E nós nunca conversamos sobre isso. Não, né? a gente sempre ia muito pro Rio Grande do Sul, pra São Paulo direto. Era loucura, gente. Era um abraço loucura. pros meus fornecedores de São Paulo, que eu tenho um carinho enorme aí. Um beijo pra Aurélio Zerman. E enfim, e era uma loucura. Ia viajava, parava no meio do caminho, ia até 3 horas da manhã, aquela loucura. E eu tinha abandonado minha faculdade, né? Eu tava mais na administração. Eu falei, cara, se soubesse, eu tinha feito administração, né? Não tinha feito biologia. E aí, quando deu uns 6, 7 anos, deu essa bad aí com a da minha avó e do meu avô. E eu falei assim, bom, eu vou parar de tomar anticoncepcional, porque faz muito tempo que eu tomo, uns 6 anos, né? Desde quando eu tava puxando. E aí eu falei assim, vamos esperar, nem sei se eu vou ficar fértil nem nada. E foi dessa forma, em 15 dias eu engravidei. Só que eu tava tão desencanada pra não ter filho, ou não ligar pra isso, que eu descobri só com 4 meses, né, que eu tava grávida. E aí na época eu lembro que eu tava na empresa, né, como sempre, e eu fui fazer os exames médicos. Na hora que eu voltei eu falei, quero fazer uma reunião com o Cristiano. E aí nós entramos na sala de reunião e eu apresentei um sapatinho azul, que eu jurava que era menino, gente, eu não jurava que ia ter uma menina, mas nunca. E aí eu dei pra ele, ele saiu chorando, falou, não fala nada não, que eu vou chamar minha irmã. Minha irmã trabalhou comigo 8 anos na empresa também, e ela na época era minha vendedora. Aí eu falei, Camila, tem uma reunião. Na hora que eu entreguei o sapatinho vermelho, que é a cor especial dela, né? Aí ali mesmo eu já chamei ela pra ser madrinha, né? E veio numa época que eu não sabia, mas foi uma época muito triste pra minha irmã, né? Então ela falou assim que a Lara, que é a nossa filha, preencheu esse vazio que ela sentia na época. E as meninas, né, a Fran, todos os vendedores na época eram tudo felizes, lá foi uma festa. Eu trabalhei sim uns 9 meses. A Lara rompeu a bolsa, né, sábado à noite. No dia que fez 9 meses, gente. 9 meses, lua cheia. Por isso que eu falo que a natureza é fantástica. Fez lua cheia, estourou a bolsa. O Cristiano tava de fogo, né, ele tinha bebido um pouco lá. No sábado. Não precisa falar no podcast, né, meu amor? E aí nós fomos pro hospital e aí a Lara veio no domingo, 18 horas de parto, né? 18 horas de parto. Aconteceu de tudo, gente. Foi 18 horas de parto. 18 horas, mas deu certo. Trabalhada. Veio o parto normal, o sonho realizou. E na segunda-feira eu já estava trabalhando. Foi parto normal, né? O meu sócio, o meu marido, não deu... Ela nasceu bonita, gente. Ela não nasceu rica. Não deu os 4 meses de licença. Aí eu trouxe o escritório pra minha casa e eu continuei administrando lá. Aí depois desse tempo, a Larinha começou a engatinhar, o Cristiano fez um quarto pra mim, lembra? Na empresa. Por que eu tô falando isso? Porque eu falo assim, que hoje em dia, o casal, ele é muito comum hoje ter sócios com o próprio marido e esposa, né? Então eu falo assim, se a gente achar que tem um momento certo, nunca vai ter um momento certo, nem pra ter filho, nem pra abrir empresa, nem pra fechar. O momento é aquele que você decidir, né?
E aquele dia, o Cristiano fez um quarto pra mim com berço, com cadeirão pra comida, tudo decorado da forma religiosa, sabe? Para que eu conseguisse levar a Lara até mim. E aí nesse dia, levei a Larinha, eu administrava mesmo assim, puxando sempre na parte da produção, e eu na administração, tem os vendedores por trás, é lógico, mas eu ficava bem mais no financeiro, na parte burocrática. E aí depois disso aconteceram, aí depois de um tempo a Lara já começava a engatinhar, a andar e já não conseguia mais ficar no computador. Então após isso eu me ausentei sim da empresa, porque eu falei, demorei 6, 7 anos para ser mãe, e eu falei, eu vou ter uma só, então eu vou ser a mãe. E aí eu pedi licença para a empresa, né, no bom sentido, e eu passei o bastão, a parte administrativa toda, e só ficava online, administrando e cuidei da Lara até uns 2 anos, né? Então eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos longe. Foi uma época assim, ó, eu imaginava que nós teríamos um grau de dificuldade, né? Porque a Laís, ela fala, a parte administrativa. Gente, no nosso começo, eu e a Laís, eu sempre falo que, né, a Laís era 50% ou mais, não que não seja. Até hoje a Laís é. A Laís é a mente que me fortalece. Hoje, antigamente, eu falava muito mais, né, sobre o que nós ia fazer. Por quê? Porque, normalmente, quando você está na ponta de uma embarcação, né, isso é interessante porque isso pega, né, na parte sócio, esposo e tudo mais. Quando ela estava comigo, ela estava na frente da embarcação, né? Então, às vezes, um rumo vai para um lado, você vira e vai junto. Se vai para o outro, você vira e vai junto. Hoje, às vezes, eu falo uma coisa, ela chega na empresa, ela já vê outra. Por quê? Porque, às vezes, no meio do percurso, a embarcação tem que virar e não dá nem tempo da gente ter esse tipo de conversa. E assim, a empresa ela foi tomando uma grande proporção, né? A empresa ela cresceu, a empresa hoje nós temos uma área de 40 mil metros, nós temos todos esses projetos que a Laís faz voltada junto com a empresa, né? Isso é muito legal. A parte afetiva da Laís, eu nunca imaginava que a Laís ia se tornar uma mãe tão amorosa, uma mãe tão educadora, uma mãe que... Gente, vocês não têm noção, a Lara tem 7 anos, a Lara nunca levou um tapa na bunda. A Lara é uma criança fenomenal, né? O pessoal, quem conhece a Lara é da pessoa que não come salsicha. A Lara é a pessoa que gosta de brócolis. A Lara é aquela que gosta de escutar, é emotiva igual a mãe, é aquele doce de criança, né? E toda criança gosta da Lara, porque a Lara ela se mostra cuidado, ela quer ensinar, ela é uma professorinha, ela é aquela pessoa igual a Laís, que gosta de olhar no olho, e é muito bacana. É uma mini Laís 100%, né? Isso é fantástico. E eu, né, a empresa ela não pode parar, né? A empresa ela acaba nos sugando e eu tenho que me dedicar ainda mais. E isso às vezes dói, né? Dói não no sentido de, mas você tá sozinho? Não, no momento algum eu tô sozinho. É que às vezes na tomada de decisões, a Laís, ela era a pessoa que estava ali rabiscando comigo. Não, eu tenho essa ideia. Igual ela falou o pessoal de São Paulo, né? Até surpresa para ela, fizeram uma surpresa na época legal. Nós temos um carinho muito grande, o Zé Armando, o Aurélio, o pessoal da Jan, lá estava com 8 meses. Nós fomos lá na Jan, um puto no barrigão assim, gente. E nós lá andando na fábrica, né? Que são parceiro nosso também. Temos muitos parceiros, graças a Deus. Temos muitos clientes que conhecem a Laís, né? Quando eu vou na usina, e a Laís? E muitos também falam, né? Hoje a gente abreviou, né? Para Grupo CR, né? Cris Rodas virou Grupo CR por causa de roda, pneu, peça, tem os projetos, tem tudo isso que se tornou uma abreviação de Cris Rodas. Mas muitos lugares, né? E a Cris? E eu falo, não, eu sou o Cris. Muitos falavam que era a Laís. Sim, que era eu. Muito legal. E eu falo assim, as dificuldades, quem tá mais próximo viu muito, né? Nós começarmos, o comecinho, antes de eu ter filho mesmo, eu e o Cristiano, nós termos filho, a gente pensou em desistir, né? Porque é muito difícil o comecinho, a gente não teve uma herança. O Cristiano teve uma herança de conhecimento, eu tive uma herança de administração, por exemplo. Sem meu pai ser administrador, eu consegui administrar, né, esse jeito português de segurar, enfim. Então, assim, durante muito tempo a gente começou num barracão bem pequenininho, só nós 3 mesmo, e depois a gente foi aumentando para um outro lugar de aluguel,
Nós compramos depois de, acho, 4 anos, um lugar de 1.400 metros, né? Que a gente ficou durante... 1.800, verdade. Durante muitos anos. Então a gente estava ali todo momento. Queríamos desistir muitas vezes. Tanto a sociedade como o casamento, porque tudo é afetado. Então, assim, trabalhar junto tem seus benefícios e tem seus malefícios. Então, assim, você conquista-se muito junto, né? A gente acaba estando na mesma sintonia, só que contrapartida é muito desgastante. Então, aquele ritual de trabalho, como a gente já conversou no trabalho, você chega em casa e não tem muitas vezes assuntos, né? Então, assim, é bem desafiador. E quando junta, às vezes, algum crescimento, alguma dívida, algum investimento, isso é mais triste ainda. Então, eu falo assim, as dores mesmo, né? Tanto pequeno, de um faturamento pequeno, como um faturamento, às vezes, de 7 dígitos, é muito desafiador, mas muito mesmo. Então, assim, como diz o Geraldo Rufino, né, que a gente já conversou com ele, qual é a dificuldade? Gente, vender uma latinha ou vender um império gigante, que ele, no caso da latinha, porque ele tem um ferro velho, né? Isso. Então ele cita assim, vender uma latinha, eu tinha uma dificuldade. Vender, o tamanho que eu tenho da empresa é vender a lata enorme. Então nós é a mesma coisa, vender só roda, ou vender o portfólio que a gente está vendendo hoje, é a mesma dificuldade, a diferença é o tamanho só da dificuldade, né? Mas ela existe a mesma coisa, a dívida ela vem, o trabalho vem, enfim. Então, assim, é muito desafiador. Eu queria dar uma... Quem sou eu, né, pra dar, eu falo assim, dicas, enfim. Mas, assim, tem que ter muita fé. Independente da religião, tem que ter muita calma, serenidade, porque, olha, tem dia que dá vontade de entregar os pontos, mas a gente consegue. É difícil. Sim. A dor do crescimento é difícil. A gente pensa se vale a pena ou não, às vezes, muitas vezes, gente, tem coisa que vale, tem coisa que não. Então isso é muito pessoal. Então a gente tem coisa desse tempo, né? Se fosse na empresa pequena, quem conhece nós, às vezes vida pessoal seria até melhor. Em algumas questões. Em muitas questões. Mas aí a gente fala assim, vai acontecendo, né? Então a gente ia nas usinas, todo mundo queria. A gente ia nas feiras, na Fenasucro, na AgriShow, na Agrocana. Então as pessoas vinham até nós e a gente era pessoas novas, 22 anos, a gente abriu uma empresa. Hoje a gente nós vemos pessoas com 30, 40 anos, às vezes nem param, infelizmente, em trabalhos. A gente com 22 anos, a gente já tinha um CNPJ, né? Uma responsabilidade, um casamento ali, uma dúvida de uma profissão abandonada, que era minha na época, mas Deus é tão perfeito que depois tudo aparece com a maturidade. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, se não tiver fé e vontade, não... Acho que independente do tamanho da empresa. A dedicação, a disciplina, ela manda muito, né? A dedicação com a disciplina, ela manda muito. Não adianta você se dedicar um pouco. Nós temos que se dedicar muito. E a disciplina faz você se dedicar muito, né? Isso acho que é bacana, porque realmente, para onde nós chegamos, eu tenho certeza, é sonho de muitos. Sim. Né? É sonho de muitos. Hoje nós estamos, né, com 15 anos, vamos chegar a 15 anos de empresa, né? Igual você falou, não é que nós queríamos o serviço nos chamava, porque a gente sempre se dedicou, sim. A gente sempre entregava o melhor. Nós sempre nos cobramos muito, né? A gente fazia sempre muito curso também, né? Levava os vendedores. E a velocidade, né? Sim, muito rápido. Sempre foi muito rápido. A velocidade nossa sempre foi. A nossa aquela pegada de fazer as coisas bem feitas, treinamento. Nós fizemos tanta coisa. E a ideia nossa era essa, até hoje, né? Os concorrentes, por exemplo, uma fábrica demora de 20 a 40 dias, dependendo até 60 dias. A gente sempre bateu com nossa entrega de 5 a 7 dias. Então, assim, foi muito rápido. Então, a gente colocava sempre assistente de venda, vendedor. Claro, temos falhas até hoje. Motorista, colocamos já uma vez van para levar demonstração, para ver. Um carro SOS ali, né? Então, assim, de socorro. Não, SOS nós temos até hoje, né? Temos hoje 2 carros SOS para suprir isso. O cliente nosso não fica na mão, né? Então, na verdade, é essa inovação diária. A gente tenta, erra, volta, acerta, tenta de novo. A gente tenta se espelhar nas melhores pessoas, né? Nas melhores empresas. E, às vezes, o que é certo para um não é certo para outro. Então, às vezes, a gente já se espelhou em empresas multinacionais, chegou aqui não resolveu, ou empresas pequenas aqui funcionou. Então, eu falo assim, o que dá certo é o que você bota energia, o que você acredita e faz acontecer. Então, não tem certo e errado.
Não, isso é... Você tá falando, Agora, tá passando um filminho na minha agora cabeça. deixa eu pensar. Bom, então nós temos sociedade de empresa, Certo. sociedade de casamento, Às vezes é sócio no no casamento. casamento, na empresa, e nós temos uma outra sociedade, que é a maternidade e a paternidade. Certo. Então, assim, eu quero te perguntar... Ai, gente, eu juro que eu não ia achar, saco. Uhum. Mas, enfim, como é ser pai? Como é ser pai da Lara? A Lara, ela é uma pequena, né? Muito amorosa. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela Você tá acha que ela não ia aparecer, né? Vem cá, bonitinha. Senta aqui no colo da mamãe que nós tá falando de você agora. Você acha que ela não trabalha? Vai ver o que ela faz aqui na empresa. E trabalha muito, né? Não pode chorar, hein? Não vale chorar, né? Se você chorar, eu choro. A Lara é uma criança muito meiga, né? A Lara é uma criança... A dedicação que eu e a Laís temos, a Lara também tem. Aquela coisa de querer fazer as coisinhas dela. A Lara é cozinheira. A Lara anda de cavalo. A Lara cuida dos animais. Lá em casa parece um zoológico, gente. A Lara, ela tem um carinho Fala aí, muito grande. o que tem lá na tua casa? Bicho. Tem coelho, tem jabuti, tem Faz parte. calopsita, tem periquito, tem rato, tem ouriço, tem peixe, tem Cachorro? cachorro, tem Você tem cavalo? cavalo, Isso a Globo não mostra. Galo. Galo, galinha. Aqui na empresa, gente. Tem cachorro. tem cachorro, tem Chega de tempo, meu Deus. galo, tem galinha, Eu não aguento mais Agora esses vamos tempos. falar a verdade pro pessoal que tá assistindo nós. O pai tá bonzinho aqui, mas o pai, ele curte os animais? Ele curte, mas ele fica bravo com a gente. Fica bravo comigo e com você. 1 milhão. Porque ao invés da gente tá comprando bolsa ou sapato, o que a gente tá comprando? Animais. Então, ó, tá vendo? E pior que é verdade, o Cristiano, ele falava assim, não, Deus me livre, eu casei com uma mulher que tem um monte de pé, uma centopeia, que não sei o quê, porque isso daí eu sou desorganizado, gente. Aí a Lara vem com 1 milhão de defeito, peraí que eu tô mexendo aqui, defeito assim, igualzinho a mãe, com um monte de sapato, e agora tem que aguentar os bichos, né, filha? Gente, Tudo certo. é muito fotocópia, né? Ela é uma mini Laís mesmo, né? Toda meiga, se cuida, toda detalhezinho, tem tudo um lado amoroso, sentimental. A Lara é uma luz da nossa vida, é uma menininha muito abençoada. A estrelinha dela, né? É diferente, é muito diferente. E eu não podia ser... Eu não vou falar senão eu choro. Eu sou muito feliz por tudo que nós conquistamos junto, por ter ela, toda essa dificuldade, né, acho que valeu a pena, porque nós foi coroado, né, nós podemos dizer que nós fomos coroados por tudo, né, esse jeito, realmente, eu não era, né, de cuidar de animal, de repente a Laís fala, amor, dá água lá pros passarinhos pra mim. Ele deve ter umas galinhas no condomínio. Aí de repente, tem que dar ração lá pro... tem umas galinhas de Angola lá onde nós moramos, tem que dar ração, comida para as galinhas. E a gente acaba, né, se envolvendo, a gente acaba tendo que ser pai sim, né, parar para ensinar, parar para escutar. Já atrás ela comprou um livro lá pra mim, é um amorzinho de pessoa, né? E é engraçado que os projetos, né? O Cristiano tá emocionado, ele tinha que me perguntar, gente, mas ele não tá perguntando. Não, eu Eu acho que eu vou dar um andamento. Eu acho que o podcast é meu mesmo. Não. Tô falando. É muita coisa. Não, sem mentira nenhuma. Tá passando uma novelinha na minha cabeça, porque o Cris sempre foi muito falador, né? O Cristiano sempre foi o mais falador. Vai falar muito, filho? Só que é uma situação assim. Aí vocês pegam meu lado emocional, lado pessoal, lado que eu não tava esperando isso da nossa equipe tá fazendo, tá? Então é uma coisa que... Mas enfim, eu quero saber também, né? Você perguntou pra mim, eu quero saber do lado materno, eu quero saber como que é ser mãe
dessa pequena grande moça que já se tornou, né? Porque já quer passar batom, já tá se maquiando, né? Então eu quero saber de você também, né? Como ser mãe. Não tem manual, né? A psicologia fala que ser mãe é intuitivo, assim, intuitivo não, perdão. É muito óbvio ser mãe. E isso não é, porque se fosse óbvio, se fosse... eu tô esquecendo a palavra, desculpa. Mas se fosse tão, assim, natural, não teríamos momentos tão tristes de abandonar, né, filhos aí. Então ela não Maltrato, né? Hoje não vê tanta coisa. Então, na verdade, triste. a maternidade não é tão natural igual a gente imagina, né? E os projetos que a gente desenvolveu, mas enfim, depois de todos esses anos que eu tive a Lara, eu me ausentei e voltei para a parte administrativa, coloquei ela na época da escola, que tinha que colocar ela na escolinha, só que sempre esperando ela almoçar, ela acordar para mim vir para a empresa, coloquei uma babá na época, e aí eu ficava meio período, na hora do almoço eu ia lá em casa de novo, dava almoço para ela, levava ela para a escola, voltava para a empresa e voltava, então sempre essa correria. Aí até acontecer de depois de uns anos, a Lara já tá mocinha, tem outras obrigações na escola, muita tarefa, e eu não iria abandonar. Eu conversei com o Cristiano mais uma vez, porque é tudo muito desafiador, e falei assim pra ele, bom, eu preciso me ausentar de novo da empresa e cuidar da nossa filha, né, que é um momento muito importante pra mim. Então, eu percebi assim, bom, vou deixar meio período, até alguns clientes, na verdade, conheciam nós, conhecia a gente, deixa eu pôr aqui, meu bem, só pra aparecer seu rostinho às vezes. Senão você não aparece na câmera. E aí, depois de um tempinho que eu me ausentei, né, esse meio período que muitos clientes conheciam nós, tudo, por causa da Lara, dessas obrigações que ela tinha, que ela tem, aliás, eu até hoje venho meio período. Então vai fazer, acho que 2 anos já que eu tô assim. Então assim, eu perdi mesmo o feeling, né, das conversas, das coisas que acontecem na empresa, da gente resolver algumas coisas juntos, né, que eu falo a sociedade. Então quando eu chego aqui à tarde, que a Lara estuda à tarde, já aconteceu um monte de coisa. E isso é muito, por um lado é legal, porque eu fico com a Lara, né, eu acredito que eu vou gerar um ser melhor. Só que por outro lado, na empresa eu fico mais perdida, porque às vezes eu queria ter tido uma tomada de decisões. Eu tô falando para as mulheres... A Laís se cobra demais, gente. Tem coisa que assim, ó, essa cobrança é uma coisa que... É igual eu falo, né? Eu precisava da Lara, da Laís, né? Preciso. Mas a Lara é o nosso fruto maior, né? Sim. E isso é uma coisa tipo assim, ó. Do que você enxerga pra Lara daqui a uns anos? Na verdade, a gente nunca fizemos projetos para ela, né? Em questão de futuro, assim... pessoal, a gente fala assim, eu quero isso pra ela, eu torço pra que a Lara... Nunca, ou seja bióloga, ou seja empresária, ou seja administradora, nós nunca... Hoje não sei que ela seja criança, né? Nós nunca tocamos nesse assunto, porque eu acho que é natural perguntar o que quer ser quando crescer, mas eu nunca perguntei pra minha filha o que ela quer ser quando crescer. Porque eu acho assim, na nossa cabeça vira tantas coisas, a gente acaba fazendo cada coisa depois, porque eu acho que se eu pergunto, parece que eu crio uma regra na cabecinha dela. A escola perguntou, e o que você falou que você ia ser na escola? Pintora de quadro. Verdade. Ninguém da empresa da minha família imaginou, né? Porque ela pinta quadro, ela faz comida, ela mexe com bicho, com não sei o que, mas pintura em quadro foi inevitável. Ela escreveu errado, porque era ser veterinária. Mas aí, então assim, esses projetos futuros a gente não faz. Eu e o Cristiano, a gente não conversa sobre isso. O que eu falo é assim pra ela, minha filha, o que você tem vontade de conhecer? E o sonho dela, na verdade, não era nem dela, daí foi até um erro meu, assim, mas o sonho meu era de ir pra Disney, desde quando eu era criança. Então eu guardamos um cofrinho desde quando ela nasceu, 5 anos quebramos um cofrinho, meu bem, só de moeda, e aí pagou metade da Disney. E ela trabalhou assim, a gente trabalhou emocionalmente pra guardar esse dinheiro. E até quando... Ensinando, né? Sim, e até quando você chegou e falou, vou levar vocês pra Disney. Então, pra mim, foi um marco muito grande. Então, o único trabalho que eu tenho é falar assim pra ela, o que você quer realizar sendo criança? Né? Eu quero ir pra um hotel fazenda. Então, nós, às vezes, não tem dinheiro, vai no hotel fazenda mais barato, por exemplo. Eu quero acampar. Aí, às vezes, a gente faz uma barraca no próprio quintal, sei lá, né? E aí, eu fico perguntando, onde você quer ir? Porque eu falo assim, que isso é um jeito de eu conseguir criar ela melhor. Né? Lógico, a gente já teve carros importados,
Já tivemos épocas muito boas, épocas ruins também, enfim. Nós é daquele dilema, né? Empresa rica, donos pobres, né? Sim. Nós sempre fomos daquele que nós preservamos a nossa empresa, né? Uma pelo nosso time de colaboradores. Sim. Sempre preservamos para o melhor ao nosso cliente. Então, às vezes, nós temos que se doar sacrifícios. Nossa primeira feira, nós vendemos nosso carro para poder pegar e pagar a feira, né? Porque era a primeira feira, eu falava que era o pulo do gato, que a gente ia se apresentar para todo mundo, e foi onde deu muito certo. E já aconteceu nisso, nesses 15 anos a gente vendeu vários carros particulares, porque na hora que apertava, acontecia alguma coisa, ou no governo, enfim, a gente tinha que desfazer. Uma vez eu tive um sonho de ter um bug, é coisa boba, né? E você me deu um bug pra mim pra lá de aniversário, que a gente faz uma semana depois, de diferença meu e dela. E aí na hora que a gente precisou da empresa, eu falei, não, vende o bug. Eu vim com o bug, mandei vender, buscaram no mesmo dia. Então eu nunca liguei pra ela que esse negócio de futuro, né? Lógico, tem particular, previdência que eu pago, aí a gente paga, enfim. Mas assim, o que você quer pra ela? O que você almeja? Eu quero pra ela que ela tenha lembranças. Só. Sabe? E saúde, é lógico. A educação que é dada, ela... É lembrança, não é questão de escola, não é questão de nada. Então, por exemplo, os projetos que nós vamos entrar aqui de socioambientais, começou por causa da Lara. Não colocando responsabilidade nenhuma nela, longe disso. Mas começou assim, por que começar? Né? Então, começou dessa forma. Então, assim, foi muito engraçado, gente. Eu já sou formada desde 2011, né? Então, você acabou de matemática, eu admiro isso, mas quem faz conta é você. Não, faz muito tempo, meu Deus, não posso nem lembrar quanto eu sou formada. E aí, na hora que a gente mudou para esse galpão aqui, né, nessa empresa, eu resolvi colocar todos os meus certificados. Isso é legal você falar, porque lá em casa, né, o Cris é o jogador, né? O Cris gosta de bola, o Cris vai jogar bola e tal, né? E daí lá em casa tem um troféu, 1 ou 2 troféus meu, e daí tem da Lara. A Lara já ganhou nas provas de tambor, ganhou medalha e tudo, né? E daí ela pega e fala, mãe, você não tem troféu, né? E isso é bom você falar. Acho que a Laís é a que mais tem troféu, porque a Laís, nós entramos na sala dela, deve ter uns 20 quadros de reconhecimento, né? Sim, e aí nós tinha... Obrigado, viu, filha? Qual coisa eu te chamo aqui na hora dos projetos. E aí nós estávamos mudando aqui para esse galpão, né? Para essa empresa de 40 mil metros. E o Cobal, que é o meu gerente atual até hoje, né? Padrinho de casamento, a gente tem que ter uma amizade grande. Ele falou assim, por que você não bota teus certificados aqui, teu diploma? Eu falei, Cobal, pra quê? Se eu só administro, se eu só pago conta, se eu só olho inadimplência, enfim, eu achava só, né? E ele disse, não, você vai por aqui. E nesse dia, eu falei, bom, eu vou imprimir. Eu tenho uma sala gigante aqui na administração, imprimi esses certificados e colei na parede. Eu acho que tem que ter não sei se vai ter aí, mas tem uma foto minha que eu tenho esses certificados. E na hora que eu comecei a colar, me bateu duas sensações. Primeira de, nossa, beleza, tá legal. Agora, a segunda parte foi, pra que eu fiz essa faculdade, né? Foi à toa, 4 anos. E, gente, foi assim, eu fiz biologia, na verdade, porque meu sonho era veterinária. E eu não morava em Bebedouro, morei em várias cidades aí, né? Depois, um dia, vocês vão conhecer meu pai num próximo podcast. E aí, eu precisava fazer veterinária. E não tinha condições, meu pai não tinha. Eu lembro que a faculdade de biologia já era cara. E aí meu pai falou assim, então faz biologia. Eu fiz biologia porque com 15 anos eu explicava sobre as aulas. Naturalmente era muito óbvio pra mim, muito fácil. Toda a parte da biologia genética era muito fácil, tudo muito fácil. E eu falei, bom, vou fazer biologia, que é o que parece mais ou menos com veterinárias, né, em questão de animal, tudo. E acabei fazendo. Eu lembro que nesse dia da faculdade, meu pai falou assim, você tem que dormir cedo por causa da faculdade. Aí eu falei assim, indo pro meu pai, eu falei, mas pra que? Se eu nem queria fazer essa faculdade. E aí, beleza, fui, menina nova, né, 18 anos, 17 anos, 18 anos, cheguei até de madrugada e fui pro vestibular logo assim, dormi 4 horas. Fiz o vestibular, juro por Deus, gente, eu fiz o vestibular nas coxas, porque eu tinha vontade de ir embora de Bebedouro, eu não queria ficar em Bebedouro, até mais por eu ter morado em cidades grandes, até mesmo com Curitiba, então assim, pra mim não era um lugar legal.
E aí eu lembro que eu fiz a faculdade, saiu o resultado, eu passei em primeiro lugar do curso de biologia e quarto lugar da faculdade total. Falei, puta, como que eu vou falar pro meu pai agora que eu não vou fazer essa faculdade? E aí, fiz a faculdade, é lógico, fiquei morando com meus pais uns 4 anos, porque era aqui na cidade, é na cidade, né? E aí o Cristiano, a gente se conheceu no último ano meu de faculdade. Aí quando a gente se conheceu, e eu lembro que eu acho que eu nem tava querendo namorar, né? Sei lá, foi meio esquisito. Mentira, aquela que roubou um beijo meu. Ela é, porque eu não gosto dessas coisas de devagar, não. Ou vai, ou racha, ou eu desempaco. Último ano de faculdade, recebendo um monte de proposta. E o cara me deixava, era o primeiro a me deixar, passar na rua da minha mãe, do meu pai, e deixava por último. Eu não entendi isso aí, não. Eu falei, gente, o que você Eu só queria amizade, gente. Eu queria só amizade. A Laís é uma pessoa assim, ó. Quem conhece a Laís é muito gostoso de conversar com a Laís. A Laís, ela puxa assunto. Nós ia viajar, muitas vezes, né? Eu falava, vamos comigo, porque daí, de repente, ela tava perguntando. Nas usinas, né? Você não sabia falar nada. Ele sabia só a parte técnica. A minha fala sempre foi muito profissional, né? Eu nunca gostei, né? E se for parar pra pensar, todo mundo gosta de conversar. Principalmente a Laís, ela sempre pega pontos que muita gente gosta de falar, né? A Laís pega pra falar sobre a família. Aí, de repente, a Laís tá pegando pra falar sobre hobbies. A Laís, de repente, tá perguntando, falar, você já viajou? Ah, eu já fui. Nossa, é mesmo? Ah, depois me manda foto. Daqui a pouco a pessoa já tá mandando foto. E isso tudo, a Laís tem uma facilidade. Sabe o que eu lembrei né? agora, gente? Olha como que é sério essas coisas. Sério assim, como que a gente desenvolve. Todas as reuniões nossas, até antes da Lara nascer, quem fazia reuniões era só eu. Muitas vezes. O Cristiano teve muito bloqueio de todos os anos. Ele escrevia o que ele precisava ser apontado. Eu ia lá com a peãozada, com todo respeito, e fazia toda essa reunião com motorista e produção. Ele não desenvolveu. E eu falo, Deus é tão sábio, porque eu tive que ficar grávida. Vocês acham que é fácil pra mim? Não, o Cristiano vai fazer um frente podcast. um monte de câmera. Nunca. O Cristiano não fazia reunião, o Cristiano não falava com as pessoas, sempre foi meio zoador de falar assim, mas tete a tete. Câmera, se vocês verem o primeiro vídeo nosso que a gente fez institucional, quem narra é meu pai. Meu pai chorava no vídeo, que ele não aguentava nem narrar, ele ficou rouco, né, com a emoção de ver a gente começar. O Cristiano duro, travado, super duro, e eu lá despojada conversando. Então eu falo assim, até acabei perdendo o fio da meada, mas eu falo assim, como a gente desenvolve o cotidiano, né? Então eu falo assim, a rotina acaba nos melhorando. Então assim, a minha maternidade fez o Cristiano desenvolver quem ele é. E ela, em contrapartida, me desenvolveu assim, Laís, fica em casa. Porque eu sempre fui daquelas meninas assim, com 15 anos já trabalhava, ia fora. Eu sempre estudei muito, tinha pavor de ficar em casa. Aí parece que Deus fala, não, agora você vai ficar em casa, desenvolver. Cara, eu nunca limpei uma casa, porque o Cristiano me conheceu, a gente sempre foi muito pra fora. Então eu preferia trabalhar, a gente chegava até 10 horas, 11 horas, meia-noite. Mas eu não ficava em casa, então era pau pra toda a obra, pro trabalho. E aí eu tive que desenvolver a maternidade, amamentar até 3 anos. E o Cristiano, contrapartida, teve que desenvolver o lado de reuniões e falar em público. Então foi muito louco. Então assim, quem olha assim não sabe as dificuldades que cada um enfrentou. Eu tinha pavor de ficar dentro de casa. E a maternidade fez eu frear e falar, não, mas esse vai ser o seu lugar. E o Cristiano é a mesma coisa. Agora você precisa ter a postura de se empoderar, se comunicar, ensinar, porque não é a Laís, porque a Laís veio pra ter a maternidade. E engraçado que quando minha avó fez essa reflexão de eu ter filho ou não, cara, eu com medo ainda, que eu sempre fui muito religiosa, eu fui na igreja, juro por tudo que é mais sagrado, eu ajoelhei no Santíssimo e falei, só me dê uma filha se eu puder ser a melhor mãe. Porque eu não consigo parar, eu não consigo frear, eu não consigo parar de estudar, eu não consigo não viajar a trabalho, né? E aí eu falei, cara, e eu engravidei com 15 dias, depois da minha oração. E eu não encanei, eu descobri depois com 4 meses que eu tava grávida, porque eu tava tão de boa, achando que eu não ia engravidar, achando que eu tinha que fazer tudo na empresa. E aí ela me freou, e freou com gosto. E depois de um tempo, a Lara já mais velha, eu me recordo que os projetos começou com 2 anos, então quando começou, eu voltei pra empresa só meio período, integral, depois a Lara teve as obrigações, acabamos tirando a babá. Tenho um carinho enorme que ficou comigo muito tempo. Fiquei em casa. E meio período vindo na empresa, né? E aí foi muito ruim, porque na hora que eu vinha, tudo tinha acontecido. Aí, de repente, com todo o respeito, o Cristiano invadiu o meu espaço. Porque toda a parte administrativa era minha, toda a inadimplência era meu, toda a contabilidade era minha, todo o jurídico era meu.
E aí quando vinha meio período, ele precisava fazer outra parte. Então ele invadiu a parte administrativa. Eu falei, pô, já perdi a parte... Mas não é, você deu uma Não, mas na boa, porque ele precisava entrar, né? Porque eu tava em casa cuidando Eu da nunca Lara. tinha feito isso, gente. Isso é uma verdade. Eu nunca entrei na parte Não. administrativa. Quando eu fui ver referente a sistema, eu falei, nossa, isso demora demais, é melhor no papel. Mas como, Cristiano? Nós temos que dar entrada, tem que dar saída, né? A gente tem que comprar, a gente tem que Eu vender. entrei em desespero porque eu falei, gente, ele vai quebrar a empresa. Meu pai eterno. Ele queria voltar tudo na época do Zagaio. Eu queria fazer pasta, ó. Coloca tudo na pasta e guarda aí. E aí na hora que eu como. chegava, tava feita, entendeu? Então assim, ele já tinha mexido em tudo. Eu falei, Jesus. Mas tá assim até hoje, tá, gente? Tá achando que também tá tudo fácil, também não tá fácil, não. Não tá fácil. É assim, é uma coisa porque eu que... chego só à tarde, o Cristiano tem que tomar algumas atitudes. Mas nós tem bons profissionais, né? Sim, Isso nós hoje, temos que graças a Deus, agradecer. mudamos muito. Tem algumas dor, tem algumas coisas que nós temos que, né, para não perder a nossa política de trabalho, a nossa cultura. Isso eu e a Laís, que nem a Laís é um pouco mais... O Cris tem alguns dó, né? A Laís não é que a Laís não tenha dó. A Laís vai muito em cima do correto. E o Cris já quebrou a cara várias vezes em querer ser o bonzinho e na hora que foi o bonzinho, né, se ferrou. Então é uma situação que isso também me ensinou, né? Eu aprendi muita coisa, porque daí eu passei a enxergar o lado dela. Então isso também pra mim foi muito bom. Agora falando pra vocês, né, como começou o projeto, então depois de todos esses anos, eu voltei e volto só meio período. Quem me conhece na parte comercial, né, os clientes sabem que muitas vezes eu deixo a desejar, peço até perdão, porque eu não atendo o telefone de manhã, porque eu sou da época, tenho celular, o Cristiano fica bravo, um monte de gente fica bravo, fala que eu tenho que usar o celular pra atender telefone. Mas assim, de manhã, se eu tenho a possibilidade hoje de ser mãe, de eu ter essa possibilidade, graças a Deus a empresa que me proporciona esse privilégio de eu ficar meio período com a Lara, eu sou mãe. Então assim, às vezes até meu marketing fica bravo comigo, no bom sentido, que eu não atendo o telefone e tal. Na hora que dá 1h05, eu falo, oi, você me ligou? Eu acho que eles querem morrer, porque se tiver... Bom, nós temos um amigo em comum, né, que pelo menos eu tenho uma certa gratidão gigantesca por ele, que é o Rui, né? E ele assim, ele é um cara, ele se sabe pôr em todas as situações. Só que na hora que ele liga pra Laís, ele xinga tudo. Que eu não atendo telefone. Mas enfim, é porque eu dei o privilégio de ser mãe meio período. Eu não, a empresa me deu, então eu sou grata a ela. Então, quando eu venho meio período, eu tive uma ideia assim, na hora que eu coloquei meu certificado na parede, eu falei, cara, eu sou alguma coisa, né? Não que eu não seja na parte administrativa. Isso é algo que é legal você falar, porque, tipo assim, isso é como começou, né? Eu lembro que você comentou que você queria exercer. E quando você queria exercer, eu falei, mas como? Porque eu nem imaginava disso. Não, nem eu imaginava. Então eu falo assim, na época que eu falei, não, vou exercer. Aí eu fiz uma pós em gestão ambiental. Falei, não, vou fazer uma pós-graduação, né? Já que eu tenho a Lara, todo mundo consigo fazer outra faculdade, enfim. E a parte administrativa tá tudo certo, então assim, já tem a pessoa do financeiro, já tem a pessoa do fiscal, já tem a pessoa da contabilidade. Então dava pra mim vir normal, meio período, cuidar da nossa filha. E chegava aqui, só fazia as conferências, tudo bonitinho. Falei, gente, ainda eu tenho tempo, entre aspas, pra pensar em alguma coisa. E aí eu fiz essa pós em gestão ambiental. Na hora que eu fiz a pós-graduação, cara, me deu uma abertura assim de ideia, porque eu falei assim, gente, esse negócio de meio ambiente tá pegando em todas as empresas e tem lei pra isso, né? Porque eu falo assim, falei, não, vou terminar essa pós-graduação. Terminei a pós-graduação e aí eu falo assim, não, eu vou rezar, vou pedir a Deus um discernimento aí pra mim ver o que eu faço. E aí, gente, eu fiz a pós-graduação e comecei, coloquei o certificado na minha parede e eu falei, não, tive uma ideia. Vou trazer os idosos pra dentro da minha empresa. Isso é louco, gente. Teve um dia que chegou um ônibus aqui dentro da empresa. E desceu, da prefeitura. A prefeitura pegou. Mas isso tudo é coisa que eu não sabia. Isso, tô sendo bem honesto. Eu não sabia como tem muitos idosos que Sim, e aí esquecido, né? Sim, eu fui atrás de quem? Dos CRAS. Então, em toda a cidade tem CRAS Norte, Sul, Leste, Oeste. Fui voluntariamente nos CRAS e falei, quer trazer os idosos na minha empresa? Nossa, vai fazer o que na tua empresa? Vou dar café da manhã e vou fazer alguma coisa no meio ambiente com eles, né? Fazer horta, enfim.
Então, assim, através disso, depois nós vamos passar aqui, esses projetos. O inicial começou sim. Na verdade, antes do Crasinho, eu falei, vou fazer um projeto frutificar. Qual que foi o projeto frutificar? Colocar plantas frutíferas dentro da minha empresa para os meus funcionários comerem, os nossos funcionários comerem a fruta. Futuro, né? Futuro, na hora da refeição. Claro, gente, que é o que eu falo. Se você come manga, não é você que plantou. Alguém plantou. E esse despertar da maternidade fez com que eu pense em futuras gerações. Parece que tudo encaixou. Laís engravida, Laís fica dentro de casa, Cristiano desenvolve o que tem que desenvolver, volta meio período, administra, ajuda as outras pessoas a crescerem na tua empresa, solta o bastão, no meu sentido. Laís, te cortando rapidinho, nós temos que agradecer muito a Deus, né? Você falando isso, porque se for parar pra pensar nesses 15 anos, tudo que aconteceu com a gente... Teve um propósito. Teve um propósito, teve um encaixe. Sim. E Deus tudo na sempre olhou maturidade. pra gente, né? E eu falo assim, e eu falo, gente, aí eu falei, vou plantar. Aí plantamos, fizemos uma horta, que deve ter as fotos aí, tem sim. E aí depois disso, eu falei, não, vou fazer mais coisas. E aí eu trouxe essa ideia do CRAS. Né? Eu falei, não, fiz uma parceria com o CRAS. Não, tem nosso site também ambiental. Lá tem. Quem coisa. tiver dúvida, a gente tem a www.grupocrambiental.com.br. Lá tem todas, isso. Então, assim, nós trouxemos o CRAS para dentro da nossa empresa. E cada época vem um CRAS. Então, assim, eles vêm, tomam um café, né? E eu comecei a dar nomes para esses projetos. O pessoal do meu marketing está colocando aí o site. E aí, através disso, então foi primeiro frutificar para os nossos funcionários, pensando no bem-estar interior. Depois veio o CRAS, que eu fiz uma parceria com a prefeitura deles vir até a empresa. E depois eu falei, cara, e a logística reversa? Não, e como isso? Eu não falo assim. Mas como que funciona essa questão da limpeza nas usinas? Sim, e aí foi qual disso? Então, isso é bom falar, porque as dores que a usina tem, depois que eu fui ficar sabendo que isso daí era uma coisa que nós ia na usina pra ver o quê? Você tem roda pra recuperar? Você tem um trator aí sucateado pra mim comprar, que eu vou aproveitar a peça, né? E aí depois, através do projeto, porque eu falava assim, bom, vou fazer um projeto com os idosos. Falei, bom, vou pintar pneu. Cara, vou pintar pneu, um de pneu. Falei, gente, eu preciso ir atrás de pneu. Né? Vou pintar garrafa PET, por exemplo, horta em garrafa PET. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Então aí eu comecei a ver isso, eu falei assim, não, eu vou nas usinas, que é o meu maior público. Eu falei assim, não, vou nas usinas, comecei a estudar sobre logística reversa, que também tinha na minha pós-graduação. E eu falei, não, vou atrás da usina. E aí eu falei para 2 usinas, nós estamos coletando pneu, porque eu precisava, gente, de poucos pneus para atender os idosos, né? E aí 2 usinas, deu muito pneu. Aí o Cristiano falou assim, o que você vai fazer com esses pneus? Eu falei, calma, tá chegando o Natal. Gente, eu fiz Papai Noel com pneu, coloquei os idosos para pintar pneu, fiz um Papai Noel, coloquei a Lara junto. Então, assim, todos os projetos da Lara, por isso que eu falo que ela foi importante, porque através da brincadeira, eu trouxe os 2 públicos, o idoso e a criança. Esse é idoso, já foi uma criança e vice-versa, né? Então eu falo assim, vai ser ainda um idoso. Então eu falo assim, essa responsabilidade emocional, eu acho isso muito legal. Então assim, e aí eu comecei, falei, não, eu preciso de mais pneu para fazer mais. E aí eu comecei a ir até o CRAS, não só eles virem até mim. E eu falei, não, vou começar a fazer alguns outros projetos. E aí eu comecei a fazer agora outra pós-graduação, Direito Ambiental, né, que eu já iniciei já, daqui a pouquinho já tô acabando, se Deus quiser. E aí através disso a gente começou vários projetos. Se eu vou ficar falando um a um, gente, nós vamos ficar com 2 horas, 3 horas de podcast, eu não quero atrapalhar vocês também. Então entre no nosso site, ou no TikTok, ou nas redes sociais, mas principalmente também no site, e vocês vão ver todos, tá vendo? Então assim, nós temos desde a época da dengue, de conhecer e preservar, que eu vou até nas escolas, ou as crianças, já teve escola, né, que veio aqui. Não, teve criança que eu fiquei abismado, que de 8 anos que nunca tinha pego na terra, né? Aquela coisa de aquele medo. E eu acho legal, e é até bom vocês verem, se alguma escola de Bebedouro ou região quiser vir no grupo CR,
na Crisodas está de porta aberta, porque esses projetos que nós fazemos, conhecer, preservar, a parte do meio ambiente, tudo vem na horta, plantar, a gente traz as crianças para dentro do grupo, tá? Então, assim, é bem legal e importante falar que a nossa empresa, ela está aberta para isso. Sim, claro. Fora isso, a gente faz a colônia de férias aqui dentro do grupo. Então, a colônia nossa, ela é totalmente diferente. A gente traz as crianças e eu trabalho os 3 temas. A gente trabalha a parte os 3 temas da biologia. Um dia só com animais, então eu trago animais desde exótico, doméstico, tudo mais para as crianças. Elas pegam esses animais, eles entendem sobre a preservação desses animais. No outro dia, nós também fazemos a parte da natureza. Então, eles andam nos 40 mil metros da empresa. Lógico, comigo acompanhando, a gente procura pedra, flores, porque aqui a gente tem bastante plantação, né? Mato, grama, então a gente faz várias coisas com argila, com a parte da natureza. No outros dias, a gente trabalha a parte da biologia, que é experiência. Você tinha que ver 50 crianças dentro de uma empresa com a produção funcionando, lógico que longe, né? Mas os funcionários, eu acho que eles ficaram mais curiosos do que as próprias crianças. Porque eu trouxe gelo seco, experiência, microscópio, lâmina. Eu falo assim, tudo isso é proporcionado dentro do grupo. Então eu falo assim, como que a pós-graduação ou a maternidade ou o que você teve que desenvolver me abriu portas para pensar dentro do grupo, né? E é uma situação assim, né? Que nem eu tenho uma pessoa que eu admirei quando eu era criança, né? E para mim me tornar o que eu me tornei, porque a Laís sabe, o Cris gosta da perfeição, né? Da limpeza, organização, deixar as coisas bonitas. Eu nunca faço as coisas mais ou menos. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. E essas crianças, elas podem ser o nosso futuro, né? Pode. Ela pode ser o nosso futuro, então isso é muito legal. Uma coisa que eu anotei aqui que nem era 2 usinas que nós coletamos pneu. Hoje são várias usinas. Sim. E para onde nós mandamos esse pneu? Isso Sim. é muito legal você falar, porque senão o pessoal vai achar que nós temos um mar de pneu ali, né? Na verdade, então, algum desses projetos, né? Então, a gente tem a parte só para vocês entenderem por que a gente pega os pneus, tá, pessoal? Então, por exemplo, tem a logística reversa, então a gente tem com o nosso caminhão, nós vamos até vocês, principalmente nas usinas, mas não deixa de atender outros clientes, tá bom? E o que nós aprendemos também, né? Porque o pneu, né, todo mundo sabe que ele prejudica, né, o meio ambiente. Sim. E a gente passou a entender que nossos clientes sofriam, né? Sim, na verdade, no artigo 225 da Constituição, ele fala, todo mundo tem direito ao meio ambiente sustentável. Então, eu falo assim, todo mundo. Então, assim, eu acho que, como eu tenho filho, nós temos filhos, eu acho que o mínimo que eu tenho que pensar é na geração futura. Então, assim, através de tudo isso, desses projetos que tem esse ensinamento da parte ambiental, eu queria fazer essa parte da logística reversa, principalmente para isso. Para que tragam esses pneus, então, como funciona? Nós vamos nas usinas, nós carregamos com o caminhão próprio, esses caminhões, né, sucateados, esses pneus sucateados, perdão, traz até o grupo, então assim, faz a seleção, lógico, né, e aí a gente separa o que eu não consigo fazer de projeto, porque também é muito pneu, né, gente, então assim, continuo fazendo esses projetos, em reciclagem em pneu, brinquedos, horta em pneu, a colônia de férias, todo mundo levou uma horta com pneu feito por eles pintaram com a mãozinha deles, levaram embora, né? Então, assim, o que sobra desses pneus, a gente envia para um parceiro, para a CBL, eu queria até agradecer eles, que pega o lixo mesmo, né? Do que eu não dei conta de fazer esses projetos. E aí, esse valor de lixo, ele é revertido nesses projetos atuais. Porque a CBL, né, ela compra isso por peso, Sim. né? Não é um valor da qual a gente sobrevive, Sim, nada. Não. Nós hoje gastamos mais do que... Na verdade, gente, o projeto, ele não dá lucro, tá? A gente faz mesmo em questão para ajudar as gerações. Meio né? ambiente. E principalmente, falo assim, para mim, educar a nossa filha de servir ao próximo, né? Tanto dentro da religião como fora. Então eu falo assim, eu pego esses pneus, faço esses projetos, e aí o que não sobra a gente encaminha para a CBL, que é o nosso parceiro, né? E aí, esse valor retido, a gente coloca dentro das custas do projeto, que tem que abastecer o caminhão, nós temos que pagar o almoço,
dos motoristas, Não, tem uma óleo equipe, diesel, tem uma equipe enorme. grande aí. E vocês parece que não, porque o pneu ele é volumoso, né? Ele Então, é assim, volumoso. É que nem tem que ter muito a funcionário. CDL, ela tem um formato de trabalho que é o que nós estamos querendo implantar, né? sim, Porque a ideia nossa era Tudo separado, fazer do né? mesmo jeito. A gente ter as caixas, deixar nas usinas, sim. buscar com os caminhões, porque hoje a gente vai com carretas, né? O que nós imaginamos de primeiro? Como era muito, não adianta ir com um caminhão pequeno, com Sim. um caminhão grande. E Só até que como daí- você falar isso, porque eu falo assim, pra logística reversa, a gente precisa de parceiros. Sim, Então, assim, se alguém quiser ser nosso parceiro nessa logística reversa, para reverter isso, né? Eu falo assim, tudo isso em projetos ambientais, mexendo só com o público de idosos e criança, pensando nas futuras gerações, em preservação com os animais, prevenção com o meio ambiente. Então, queira ser nosso parceiro, a gente tá precisando até de caçamba, né? Porque eu acho que assim, tem como hoje a evoluir ideia- mais ainda esses hoje projetos. a ideia era, né, a ideia que eu falei pra Laís, né? Pra gente pegar e dar uma velocidade, isso tudo pra gente pegar e ser mais ágil com os projetos, nós precisávamos ter pelo menos 2 caminhões, Rolon, né? O que o pessoal fala, o caminhão Rolon, e ter as caixas pra gente poder pegar e deixar nas usinas e estar coletando, né? Então isso é bom você falar, que realmente, né? Então se tiver algum parceiro Sim. que fabrica, né? Nós não quer nada de graça não, gente. Nós só entender aí como que nós podemos pegar e se ajudar, né? O Grupo Serra é uma empresa de 15 anos, uma empresa que hoje atende nível Brasil, né? Todas as usinas hoje praticamente nos conhecem, né? Sim. Graças a Deus nós temos um nome aí bem conceituado. Então eu acho que seria muito bacana, né? Sim. A gente arrumar talvez parceiros, porque tem grandes nomes que eu conheço que fabrica a questão das caixas, né? Que é igual aquelas caixas de sucata, né, Laís? Sim. E aí os caminhões que puxa para a gente pegar. Isso traria segurança, agilidade, né? E toda a sua logo aí andando junto conosco Sim, aí, nós sem poderia dúvida. fazer bem legal isso que você falou. Então, assim, só para resumir, os projetos hoje vêm através, sim, da logística reversa, ela é o pontapé inicial, né? Então, assim, se você, cliente que está nos ouvindo, usina ou cliente final ou empresas que queira, na verdade, ser parceiro nosso, que quer desfazer desses pneus, porque realmente é um problema ambiental muito grande, nós buscamos e fazemos esses vários projetos que nós temos. Então, através da logística reversa, dá andamento a vários projetos. É legal falar, tem cidades vizinhas trazendo pneu pra gente dar a destinação correta. Exatamente. Porque como nós estamos com um pouco, assim, entre aspas, de caminhões, se vocês quiserem também trazer aqui, pode trazer. A empresa também está com as portas abertas. Lembrando, gente, é o que eu falo. Artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao ambiente sustentável. Então, vocês que têm resíduos de pneus, ou até mesmo a roda, né, que não queira deixar, né, no seu departamento, aí na usina, ou nos clientes, ou na sua empresa, nós fazemos essa recolha desses materiais. E através da sua sucata, nós fazemos nós mudamos e fazemos todos esses projetos lindos. Aqui tem alguns parceiros que estão passando, né? Esses E parceiros, isso na mostra verdade, também, né, Laís, em que são gastos. Porque Sim. esses que nos ajudam, é algo assim, eu não sei se o pessoal nosso de marketing já colocou no nosso site, nós tinha comentado. eu só vou explicar. Incluir, né? Na verdade, esses projetos, se der para passar os projetos, estão aqui. Estão vários projetos. Começou inicialmente pela logística reversa. Então, deixa eu ver se ele vai pôr isso. E aí começou pela logística, então vai ter vários, tá vendo? Então, assim, através... Então, se tiver escola, tiver parceiros que queira enviar até crianças para cá, a gente faz todo esse trabalho, tá? Até com psicólogo a gente também tem um trabalho. Eles podem vir implantar, ou a gente pode, o Grupo CR, eu, na verdade, com a nossa filha, nós vamos até vocês fazer esse programa. Então, através desses programas, desses projetos, que é através da sucata de vocês, que tá nos ajudando a fazer E isso só é bom, né? Só deixar um entre parênteses aí, porque teve um pessoal uma vez que até, eu tô mandando um ônibus, vai um monte de criança aí, e... eu não tava sabendo. Não tava sabendo, isso é bom você avisar, né? Que então, assim, na verdade, depois a gente pode pôr no meu WhatsApp. Tem a Rânia que vem nos ajudando. Sim, a Rânia né? é minha assistente no departamento do setor ambiental. É só a gente agendar.
pode vir na empresa, depois que a gente der ok, a gente faz toda essa parte, só falar pra mim qual dos programas que vocês querem que eu atue, né, que é na parte mais do animal, da plantação, da reciclagem, enfim, a gente escolhe um tema e trabalhamos com essas crianças dentro do grupo, ou o grupo Crisodas nós vamos até você. E aí, tem até uma parte que a gente começou a iniciar também, que é uma conexão de vida e pelos. Então eu falo assim, nós vamos até nos asilos, nas casas de residência, né, de sênior, e nós levamos esses animais a esses idosos. Então eu falo assim, porque a gente realmente está aqui para fazer a diferença. Então, nossos projetos, o Grupo CR, a Crisodas, como vocês acharem melhor falar, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então nós temos o público de idosos, o público de criança, que nós engloba tudo. Lembrando que todos os projetos, a Lara, ela é a nossa pioneirinha, tá? Ela vai até esses lugares. Nossa mascotinha. Então a gente faz. Então vamos supor, se eu for no asilo ou se eu for trabalhar com algum idoso, vamos falar sobre o coelho, a gente leva coelho, leva até barata. A gente já levou, cobra, tudo. Lógico que, né, porque eu sou bióloga, então tá tudo legalizado. E aí tem essa conexão com os idosos, eu acho isso incrível, sabia? O que eu vejo de idosos, já vi idosos chorar. Porque assim, parece que não, mas passar a mão no coelho, lembrar da infância em questão do jabuti, né? Semana passada a gente foi numa casa residencial sênior, eles passaram a mão em jabuti, pintaram o quadro, a família vai levar esses quadros de recordação desses idosos de 90 anos. E a Lara pegando a mãozinha e ajudando a pintar, eu acho assim fantástico, sabe? Então assim, nós estamos de coração aberto para falar que todos os projetos têm uma lógica, tem um porquê, né? É muito gratificante, eu agradeço muito, e através da sucata de vocês que faz tudo isso acontecer. Certo? Certo. Isso é muito legal. Tudo que eu venho anotando, aí vocês falam que eu que falo. Olha o tanto que ela fala. Você tá vendo, né? Aí. É muito bonito esse projeto que a gente tá fazendo. Não, isso é verdade. No Dia das Crianças, lembrei. Através desses projetos, só para finalizar. Verdade, os lembrei parceiros. Do Dia das Crianças. Eu falei, bom, se eu tenho uma mega criança, por que eu não vou fazer uma festa de criança? Mas aí eu falei, bom, só que agora eu não estou sozinha. Eu pensei, eu preciso de parceiro, porque querendo ou não, a parte que a gente faz desse projeto, ele é diferente do pessoal. Porque tem animais, né? Então, tudo que tem um animal, você tem que ter um cuidado. Tudo que tem uma plantação, você tem que ter um cuidado. Não é uma colônia de férias, não menosprezando, pelo amor de Deus, mas eu falo assim, não é brinquedo. É totalmente diferente. Tudo que tem uma experiência, gelo, experiência, microscópio, é tudo diferente. Então, eu falo assim, eu preciso de parceiros para esses projetos andar. Então, na verdade, na hora que eu pensei no Dia das Crianças, eu falei, vou começar agora atrás de parceiros. E foi nosso primeiro programa que eu fui atrás de parceiros. Então eu falei assim, não, eu não vou fazer de muitos parceiros, né, de patrocínio, enfim. Eu falei assim, eu vou atrás de alguns, só pra gente dar um gás no Dia das Crianças. E aí eu falei, não, vamos lá. Eu falei, vou atrás do primeiro, do nosso amigo Bomba, Sucata, que ele participou do nosso podcast. É o cara que ajuda o meio ambiente. Sim, exatamente. Sucata, né? Ele limpa... Eu falei, não, o Bomba ser sucata, ele tem que estar comigo na parte sucata. Nós gera 50, 60 toneladas mês. Olha como que é engraçado, gente, porque eu falo que todo mundo, um depende do outro. Nós pegamos a sua sucata de pneu, gera projetos, a parte de roda gera projetos. O que eu não... Só que eu também gero resíduo, Sim. Que é a nossa produção. Sim. Né? Então, assim, os resíduos nossos, a gente tem outro parceiro que é o Bomba Sucata, que busca esses resíduos nossos. Tá vendo que só polui quem quer. Porque um pode ajudar o outro. E aí o Bomba entrou comigo nesse projeto e nós falamos, não, agora eu vou atrás de outros parceiros. E aí nós fomos atrás de outros parceiros, que nós vamos colocar aqui a logo agora dos outros parceiros. E esses aqui fez a diferença também. Né? Então eles me ajudaram com dinheiro, né? Lógico, com patrocínio pra gente fazer o Dia das Crianças, o Dia Feliz. Então nós vamos numa praça em Bebedouro, no Alvorada, em frente a uma igreja, e nós vamos distribuir mais de 200 brinquedos para as crianças, carrinho, para lembrar da Crisodas, né, do Grupo CR, picolés, algodão doce, e acha que é só isso? Nós vamos levar recreação, nós vamos levar animais, né? Então, assim, como que a gente tá falando do meio ambiente, nós vamos levar alguns animais para as crianças ter curiosidade, jogos também. Enfim, então assim, vai ser
Vai ser um um dia marco das pra essa crianças, vai ser um criançada. dia das crianças igual os projetos que a gente faz, É. né? Então, assim, é diferenciado. Animais, brinquedos, Isso não brincadeiras. vai mostrar também, né? Vamos mostrar. O pessoal vai Vamos. dar esse acompanhamento. Sim, O pessoal E o pessoal não é só daqui, não, gente. Sim, Se você sim. for pegar a Outra FBR, o coisa. pessoal de São Paulo. Exatamente. Então, assim, esses são meus fornecedores, né? E aí, o Panela Velha, que é o restaurante que entrega aqui pra mim as comidas para meus funcionários, eles vão me ajudar nesse dia, no dia do Dia das Crianças. E se não fosse também todos esses, agropecuário, eu queria agradecer também que eles, quando eu não tenho animais, né? Porque senão meu marido e minha filha, né? Pelo amor de Deus. Agropecuária, me ajuda aí, só emprestando os animais, porque senão eu vou comprar. Eles me ajudam. Eu queria agradecer também a Roda Gordo e a Craft Consórcio, que são nossos parentes. Nossa família, Nossa família, né? São empresários. Sim. A Recaustadora Mirassol, que nós temos vários, grande parceiro, tem vários pneus aqui que a gente precisa vender para os clientes, que muitos clientes querem usar, então a gente manda para a Recaustadora Mirassol. O Super Carlin troca de óleo também, que é parceiro nosso dos nossos caminhões e também ajudou com esse projeto. A Power, que é o pessoal que faz toda a parte de... A Power, que faz toda a parte de eletricidade, que também entrou com esse projeto também para fazer a diferença. A FBR, que é meu fornecedor de rodas originais, que nos ajudou. O Garcia, que é nosso fornecedor de chapa, dentro da empresa para nós produzir as nossas rodas, né? Nos ajudou também nisso. O Visicato, que arruma nossos caminhões. Nosso obrigado por entrar e acreditar no nosso projeto. A Qualigraph, que também faz toda a parte visual em questão de impressões, de placas, de marketing interno. Você tem plaquinha aqui do meio ambiente, porque a Qualigraph está fazendo para nós. O Kleber Veículos, muitas vezes a gente compra veículos. Obrigado, né? Eu ganhei um presente aí, um carro do meu esposo e da minha filha. Foi através do Klebinho aí, do veículo. Parceirão nosso. O transporte também, Scopin, que é um parceirão nosso também, amigo, pai da amiguinha da Lara. Obrigado mais uma vez por essa parceria. A Daffer, não é por nada não, empresa Daffer, mas teu filho tá aqui comigo, viu? Aqui, ó, lá da minha menina. Muito obrigado por fazer esse Dia das Crianças diferente. A Vulcanização Pirangi, que participou do nosso podcast, né? Um trabalho muito o André, que o André faz. Muito cara legal. Um cara legal, né? Também é o outro que cuida do meio ambiente aí. Sim. O Oxigênio Ximenes também, que é fornecedor, isso ajudou também. E eu queria agradecer a Prefeitura também Municipal de Bebedouro, que fez um dia da árvore diferente. Né? Me entregou mais de 50 mudas, eu entreguei para os colaboradores. E os colaboradores que muitas vezes moram de aluguel não pôde ficar com os pés, porque eu achei, gente, pedi para a Prefeitura, me dá mais de 50 mudas, mas mudinha. Eles me deram as mudonas. Eu queria cara, o pessoal do Horto lá, muito obrigado, porque foi as mudas que deram. Então eu e a Lara veio aqui, nós entregamos os colaboradores, aqueles que então não pôde ficar com a muda me devolveu e nós vamos entregar no dia do Dia das Crianças. Então, ó, no Dia das Crianças. Tem muita coisa. Muita coisa. Conscientização ambiental. O nosso prefeito atual provavelmente vai estar presente aí. A nossa também. Então, assim, eu queria agradecer a todos, né? E eu vou marcar um podcast com a parte do meio ambiente da prefeitura. Já tá marcado já. Legal. Consegui agora. Muito legal. Né, Vitor? O próximo é você. E aí, eu queria, assim, que vocês vissem com carinho o Dia das Crianças. Vai ter, então, recreação, alimentação, brinquedos, conscientização ambiental, que nós vamos entregar as mudas através da prefeitura, né, da parceria. E vai ter animais também com exposição para a gente pensar. Porque, gente, não tem como amar se você não conheceu. Então é preciso conhecer para amar. Então, assim, é isso. É isso. Sobre todos esses projetos. Então, graças a vocês, nos mandem sucata. Vocês entenderam por que pra gente continuar fazendo essa força diferente aqui no Brasil. A hora que o Brasil. marketing me explicou, né? Ele falou assim, Cris, nós temos que pegar e fazer um podcast entre você e a Laís. Aí eu falei, mas entre eu e a Laís, o que eu vou falar? Vai falar o quê? De casa? Vai falar, né? O que não é? Não, a gente tem que ligar todos esses projetos. Outubro aí. Então nós temos bastante coisa. O marketing faz favor de trabalhar, né? Acordar um pouco mais cedo. Meu marketing gosta de dormir. Então vocês se viram, tá bom? Então, outubro tem bastante coisa. Finalizar nada. Agora tem um bate-papo aqui que é algo do meu podcast que você hoje se impulsou nisso tudo. Que, né? Obrigado, né? Obrigada eu. Obrigado. Mas tem mais coisa por vir aí. Tem mais coisa que você vai ter que falar, tá? E tem um jogo rápido, né? É um jogo rápido, tem umas perguntas que eu quero que você seja
pai bola, Então tá? vai. Casamento é? Casamento é um desafio. Desafio. Mas se tiver parceria e amor, é um desafio bom para crescimento. Vence. Vence. Biologia é? É a vida, né? Estuda a vida de tudo. Um medo. Medo? Cara, eu vou falar uma coisa pessoal. Um medo. Meu medo eu sei que é bobeira. Mas o meu medo é não ter amizade da minha filha. Não tem como, isso acho que não tem como. É uma bobeira que eu trabalho, então, através de anulação de carreira, através de tudo, gente. Eu faço esse projeto porque minha menina tá comigo e através de quem acredita em mim. Mas é por amizade, pra mim conseguir fazer a cabecinha dela. Tua mãe foi sua amiga. Esse é o meu medo. Sua fé. A minha fé é saber que todas essas dificuldades vai dar certo. Vai dar. Vai dar certo. Como que é a Laís nervosa? Eu vomito. Eu não consigo falar. Eu vomito, dá desidrose, Dor de cabeça? faço terapia, tomo injeção em Ribeirão Preto, que eu só acho lá. Eu preciso desenvolver. Mas a Laís nervosa é silêncio, né? Eu sei que tem que desenvolver. Faz não. Qual que é a projeção da Laís daqui 15 anos? Cara, vocês podem achar que eu falo assim, nossa, ela não tem projeção nenhuma. Eu juro por Deus, eu não consigo focar. Sabe? Eu diferente, acho, de você, eu não consigo pensar no futuro. Não que eu vou gastar, sou imediatista, nada disso. Mas eu não consigo ficar pensando eu daqui 15 anos. Juro, porque a nossa vida aconteceu tão diferente em um ano. Quem sou eu? Eu não consigo me ver daqui 15 anos. Juro por Deus, eu preciso estar melhor, só isso. Como eu vou estar, não sei. Vai estar, sim. Com pessoal, né? Não, claro. E sua meta com o Grupo CR Ambiental? A minha meta é que esses projetos não sejam só projetos. Eu preciso de uma equipe. Você imagina eu com vários biólogos, engenheiros ambientais, veterinários dentro da minha empresa. Mas eu queria muito assim que vocês olhassem de coração e falar assim, veja os projetos que nós estamos fazendo. Porque esperar a Laís, às vezes, mandar mensagem ou mandar um áudio, não, mas enfim. Meu muito obrigada, porque eu não acreditava que ia dar tão certo. Eu abri a boca com 7, 8 dias deu certo. Mas os nomes que estão envolvidos foi ela que escolheu, tá? Foi sim. Eu contei a dedos. E na hora que meu Marco falou, parou, eu falei, nossa, não posso nem dar mais uns 10 dedos? Não, então calma que nos próximos eu tenho certeza que vai ter novos patrocinadores. Vai ter muita coisa. E muito obrigada por confiar no nosso trabalho. Porque realmente é lindo, gente, não é por mal. É lindo, desde os animais, plantas, crianças, idosos, é lindo. Isso é algo que vem mexendo até comigo, porque cada etapa desses projetos que vem sendo feito são descobertas diferentes, são carinhos e amores diferentes que se encaixam a nós, né? Isso é muito legal, muito legal. Certo? Agora, só para finalizar, você. Empreender é? Rápido. Empreender para mim é muito louco. É algo que nasceu comigo, é algo que eu não consigo ver só um grãozinho, eu já vejo a árvore dando fruto. Ótimo. Família é? Pra mim é tudo. Vocês são a base minha, são minha força. O dia que eu tô estressado, o dia que eu tô bravo. Tivemos muita dificuldade para entender que o Cris, muitas vezes, a cabeça dele é muito confusa. É muita terapia, gente. O que te falta? Pra mim, pra ser honesto, não falta nada. Se eu pedir qualquer coisa, eu vou estar sendo ingrato. Eu tenho tudo. Eu, graças a Deus, é o que eu peço pra Deus, é só saúde, Ele me dá, eu não preciso. Então, o que te falta? O que te sobra? Hoje, assim, eu tenho mais do que eu imaginei, né, ter. Hoje você pega dentro de uma empresa onde eu tenho carinho de muitos, admiração, são algumas coisas que eu acho que é além do que eu imaginava, né? Então isso eu acho que até sobra. Deus é? Deus é a minha força, é algo que me preenche. E onde você vai estar daqui 15 anos? Daqui 15 anos, né? Se Deus quiser,
né? Se ele me der saúde, me der todos os esforços aí, eu acredito que o Grupo CR, junto com a parte ambiental, junto com a parte de peça, de roda, de pneu, tudo que nós trabalhamos, eu acredito que a empresa ela vai estar num patamar muito maior do que ela está. Claro que tudo vai ser da vontade de Deus, né? E sua meta para o Grupo CR? A minha meta do Grupo CR é capacitar profissionais, né? O meu sonho sempre foi capacitar pessoas, sempre foi ter uma escola aqui dentro. O que você faz é por isso que eu acho lindo, porque eu acho que tudo vem de uma criança, né? Você educa. Tudo vem de um idoso que foi uma criança, né? Que teve uma trajetória. E nossos colaboradores é o que eu quero que eles tenham, né? A gente já faz várias coisas aqui dentro para eles. Eu penso muito neles. Isso tudo acaba pegando aí. Quer falar alguma coisa, minha filha? Eu acho que temos um outro quadro aí. Não acabou ainda não. Tem um quadro de personalidades. E eles não deixaram eu ver, falaram que não queria. Vamos ver quem é que dá fruto ou erva daninha. Esse daí eu confesso, eu não sei de nada. Tá. Misericórdia. Daí é pagode? Nada contra, pelo amor de Deus, nada contra. Mas eu não gosto de pagode. Eu não posso, gente. Senhora, pelo amor de Deus. Quer me afastar, me manda. Põe pagode. Juro por Cris Deus. gosta de futebol, futebol sempre remete a pagode. É uma das coisas que ela Gosto de gosta. pagode. Olha só, meu Deus, é uma menina lá. Corta. Próximo. Ah, eu gosto dele, Richard. Ele dá fruto, tenho certeza, né? Eu acompanho ele no TikTok, enfim. Então, assim, eu gosto muito dele. Acho que você teve até aula. Não, com ele não. Nele não, né? Richard, tô aqui. Vem ver esses projetos. Ó, mas é legal. Eu acredito que ela dá fruto. Michelle, dá sim. Vamos ver como vai ser o futuro. Mas eu falo, quando a mulher entrega com carinho. É uma mulher de garra, uma Sim. mulher muito semelhante a você, viu? E alguns. Porque. Mas eu falo de classe, em questão de pensar bem antes de falar, né? Isso é muito legal. Dá fruto. Olha, há muitos anos atrás, eu acreditei que dava fruto, mas eu era menina nova. Hoje eu não sei, pra te falar a verdade, assim, eu não queria passar essa bola, sabe? Mas a Marina, há muitos anos atrás eu já tirei o chapéu pra ela pelas ideias que ela teve. Hoje em dia eu acabo não acompanhando como tá sendo o trabalho, como tá sendo, então eu queria não falar se dá fruta ou é erva daninha. Quem que é que eu tô sem enxergar? Janja. Ai, meu Deus, não tava enxergando. Calma que eu tenho astigmatismo. Não, é erva daninha, né? Das bravas. Não vou falar muito, não. Cara, esse movimento feminista, claro, dá fruto. E eu falo assim, a gente não pode perder a parte feminina da mulher. Então, uma vez eu falei num podcast que eu participei, há um ano atrás, que eu falava que mulher é onde ela quiser. E eu não vou mudar essa frase. É claro que eu lembro que uma psicóloga minha falou assim, ela não é, com todo respeito, derrubando um caminhão, descarregando uma roda, tem que saber dividir, né? Exatamente. Então, assim, a gente não pode perder a nossa parte, que Deus fez, nossa parte feminina, né? Então, acho que isso eu apoio, que nós ainda temos que ter, claro, com bom senso, Claro. E nem abusando de ninguém. Mas eu acredito no movimento. Se dá fruto. Claro que dá, né? Respeito todas as religiões, mas eu falo assim, claro que o centro nosso sempre vai ser Jesus e Deus, isso é fato. Mas na igreja, quando eu ajoelhei, no Santíssimo, a minha conversa foi com ela, porque pra mim era um parâmetro de mãe. Então eu falo assim, pode ser quem for, eu falo assim, minha Nossa Senhora, só me dê a filha que eu posso ter. Porque eu não tenho, juro por Deus, gente, revelando, eu não tenho emocional forte. A minha psicóloga fala que eu tenho o emocional mais forte possível, mas eu não me acho. Então eu falo assim, se eu tivesse um filho que eu não pudesse dar conta,
ia me estruturar, porque a empresa é difícil. O casamento com o menino Cristiano, por causa da empresa, por vários problemas pessoais, enfim, não é fácil. É muito cansativo, tem que ser um trabalho muito, muito árduo. E se desse um filho, às vezes, complicado, com todo respeito, talvez eu não daria conta. Então eu tentei uma tatuagem dela no meu corpo, e a Lara veio, assim, com uma fé incrível dela. Lara pequenininha, sem entender nada. Já falava as coisas. Beijava. Então, assim, então, pra mim, com todo respeito, lembrando que Jesus é o centro e Deus é centro, ela me dá muito fruto. Se não fosse a Nossa Senhora, já tinha abandonado o barco há muito tempo. Isso. É isso. Então, Pessoal, muito obrigada. vamos finalizando o nosso podcast. Vamos. Muito legal, tá? E Obrigado. sejam os nossos futuros parceiros nos próximos projetos. Se Deus Entre quiser, no nosso site. vamos ter muita coisa. Você que nos acompanha. Mas tem que deixar o troféu da mamãe, filha. Esse Meu e troféu seu. vai pra nossa casa. Olha, quem disse que não tem troféu? O troféu do Fala Pessoal, Grupo CR Ambiental. Muito tá? obrigada. Aguardo a coleta de vocês. Quem quiser entender mais, entre em contato conosco, comigo ou com a minha assistente ou no nosso site. Precisamos de vocês e precisamos de futuros parceiros para Parabenizar o Léo, né? Mais uma Léo, vez. projetista, arrasando, hein? O guarda-lar é feito pelo Léo, a nossa gaiola é feita pelo Léo. Cara, Muita coisa, muito obrigado muita por nós agradecemos por ter você na nossa empresa, como nosso colaborador. Muito obrigado mesmo. É coisa mais. E outra, já fez até ele fez uma vez para a prefeitura, né? Fez. O monumento aqui de Bebedouro foi o Grupo CR, É. através das mãos do Léo, que foi feito. Muito obrigado, gente. Gente, obrigado. Nosso quarto episódio fica por aqui. Vocês nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, todos o YouTube, né? Fala Pessoal Podcast. Tem muita coisa legal, né? Esse foi apenas o quarto. Tem muita coisa por vir. Tem muitos cortes que vocês vão presenciar. Então tem o quinto, tem o sexto que já está agendado, tem o sétimo que já está agendado. Se você quer participar do nosso podcast, entre em contato, fala com a nossa equipe de marketing. Eu tenho certeza que nós estamos ajudando muita gente a nos conhecer melhor, a entender o lado do empreendedorismo, que é difícil nesse país, mas é muito legal a gente colocar para você, cliente e parceiro, para a gente pegar e levar tudo isso de forma verdadeira até vocês. Beleza? Câmera. Grupo CR tem. Olha aqui, Agradece. ela quer dar o último recado. Vai lá, olha pra câmera e solta a voz. Segura na Pode segurar. mãozinha, não tem Vai. problema. Venha para o Grupo CR. Vem.